Bem, boa tarde, bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar aí nossa aula, função quadrática aplicada às ciências agrárias, tá certo? Nós temos visto já uma parte da introdução, vimos função completa, função incompleta, fizemos alguns gráficos, algumas resoluções, e agora vamos estudar um pouco o que através de dados tabelados, como é que a gente pode estar encontrando uma função. Então, a gente pode fazer com que uma função ela seja encontrada através de dados, né? O que nós fazemos sempre quando estamos fazendo pesquisa. Essas funções são geradas através de dados experimentais e aí chegando a uma função. Ela podendo ser linear, quadrática, cúbica, geralmente são essas funções que nós temos dentro das agrárias, entre outras também que nós vamos ver. Mas essas são umas das principais, né? Os dados de uma tabela constituem uma função quadrática se os valores da segunda variação, né, que vai ser o quê? Observa aqui que a segunda variação vai ser a variação, o delta aqui é a variação, da taxa de variação. O que é a taxa de variação? Delta y por delta x. Então, eu vou variar a taxa de variação pela variação de x. Observe que a primeira variação lá, como era na função linear, era delta y dividido por delta x. Ou seja, isso aqui é a taxa de variação, é a primeira variação. Agora eu vou variar a taxa de variação em razão da taxa de variação da variação de x. Então, observe o que eu estou dizendo. É a variação da taxa de variação, né, dividido pela variação de x. E claro que esse valor aqui tem que ser constante, não nulo, né? Com uma constante diferente de zero. Lembrando que a variação da taxa de variação pela variação de x, eu posso representar dessa forma, como também eu posso estar representando de outra. Para isso, eu só vou multiplicar aqui, né? Vou fazer uma multiplicação matemática, no entanto, é só representativa. Né? Isso não tem nada a ver se vai estar elevando o valor de f de x, valor de y, valor de x, não. É só representativo, é só para mostrar como é a apresentação dessa variação, que eu posso apresentar dessa forma, ou eu posso simplificá-la. Como é que eu vou simplificar? Multiplicando, né? Delta x, aliás, delta vezes delta aqui, ó. Estou multiplicando aqui, eu multiplico. Então, vai ficar delta ao quadrado y dividido por delta x. Como aqui eu tenho duas frações, eu posso dividir fração sobre fração. E como é que eu faço isso aqui? Eu tenho que lembrar que aqui tem uma. Eu tenho que lembrar disso. Ó. Tá vendo que aqui tem um? Então, se aqui tem um, então, uma fração dividido por outra fração. Fração dividido por fração. A regra de divisão de frações diz que você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a primeira, delta ao quadrado y dividido por delta x vezes delta x dividido por 1. Eu vou inverter, fica 1 dividido por delta x. Aí, delta ao quadrado y vezes 1 dá ele mesmo. E delta x vezes delta x dá delta x ao quadrado. Ou seja, esse valor aqui, essa representação aqui é igual a essa daqui. É a mesma representação. Né? Você vê aí que é do mesmo jeito. Tá certo? Então, a gente consegue ver. Deixa eu destacar aqui. Sabe que eu gosto de fazer esses destaques. Só um instante. Gosto de fazer ao vivo, né? Tom quadrado.
Então tá aqui, né? Ou seja, isso daqui é igual a isso aqui. Né? Tem a mesma representação. Então eu posso tanto usar essa forma aqui de representar a segunda variação, né? Então eu posso tanto representar essa forma, deixa eu botar aqui. A segunda variação, tá certo? Quanto dessa forma. Então eu posso colocar aqui, ó. Ou seja, o valor de A da segunda variação vai ser essa segunda variação aqui dividido por 2, já que é uma função quadrática. Né? Então, uma função quadrática vai estar aqui essa variação dividido por 2. Né? Uma constante, esse valor aqui, diferente de zero. Vamos colocar isso em exemplo. Então, tá aí, ó. Nutricionalmente, o leite de cabra é um alimento nutritivo, saudável, e devido ao aspecto hipoalérgico e sua importância na alimentação das populações, principalmente das crianças e de idosos, analisando as propriedades nutritivas, a equação obtida através dos dados da tabela abaixo representa o teor de proteína em percentual em função do tempo de congelamento, dias. Descreva o domínio e construa o respectivo gráfico. Encontre a função que representa os dados tabelados. Determine o teor de proteína para o leite de cabra quando o mesmo se encontrar aos 33 dias de congelado. Calcule a quantidade de dias que o leite chega a 18% de proteína. Tá certo? Então, tem os dados tabelados e, através disso aí, ele está querendo saber aqui qual é. Descrever o domínio, né? A gente tem aqui o domínio. Construir o gráfico, né? Desses dados aqui. Encontrar a função, né? Que representa esses dados tabelados aqui. Determinar o teor de proteína de cabra quando o mesmo está aos 33 dias e depois quando for aos 18, né? Tiver 18%. Observe aqui, né, que isso daqui é a questão propriamente dita, está daqui para baixo, né? Descreva o domínio, construa o gráfico. Então, poderia só começar daqui. Essa parte anterior aqui, como eu sempre gosto de fazer, é apenas uma parte informativa, né? Eu estou apenas informando a finalidade, né? Até aqui, idosos. Daqui dentro aqui é a questão, né? Então, até aqui é informativa. Alguns de vocês já conhecem, né? Já ouviu falar, conhecem o leite de cabra, o quanto ele é importante, o quanto é necessário, né? Principalmente para pessoas que têm aí hipoalérgico, aí essa questão de lactose, um monte de coisas aí. O leite de cabra pode ter uma melhoria, porque tem menos gorduras aí do que o de vaca, né? E de grande importância aí para crianças e idosos, tá certo? Mas vamos responder a questão em si. Então, o meu domínio está aqui, tá certo? Meu gráfico. Deixa eu só... separar aqui, depois eu boto o gráfico, né? Então, meu domínio aqui, ó, vai de 0 até 140 dias, tá aqui. Domínio, tempo. Tempo pertence aos reais, tá ok. Tempo maior ou igual que 0, menor ou igual que 140. Tá certo? E o meu gráfico aqui para marcar, né? Peguei cada ponto, né? 0,17, 17. Quando for 20, 17,68. 40, 18,12 e assim por diante. Tá certo? Marcando os pontos. Agora vamos fazer uma análise aqui dos dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar a primeira variação. ΔP, né, a variação de proteína em função da variação de tempo. Nós lembramos que ΔP ou ΔT, né? Vou pegar aqui o valor de P2,
né? PT2, PT menos PT1, T2 menos T1. É a mesma coisa que fazemos lá na função linear. Pega esse valor aqui, menos esse. 17,68 menos 17, 20 menos 0. E aí, substituindo, 0,68 dividido por 20, 0,034. Certo? Certo? Faça o G mais aí. Professor, tem gente pedindo aí para entrar na aula. Já foi autorizado, Vitor. Quando essa. Olha, já falei isso em aula. A gente tem aula gravada. Não é para estar interrompendo a aula porque o aluno está chegando. Quem chega depois espera ser autorizado. Ah, tá, desculpa, eu não tinha ouvido, não. Deve ser o dia que eu cheguei atrasado. Não, tranquilo, já foi autorizado. Professor, Tem que saber esperar para não estar interrompendo a aula. professor, Pois não. na pergunta lá o senhor pediu para descrever os domínios. Os domínios ele já estava escrito embaixo, não era? Isso, ele já tinha o. Não, Então, no caso, eu fiz o domínio, né? então no caso ele não ia estar ali no momento, no caso, Não, né? ali foi a resposta já. Tanto domínio quanto o gráfico. Ah, sim, sim. O domínio está na tabela, né? De 0 a 140 aí, ó, como você vê. Isso, é porque a tabela já estava embaixo, né? Então, quando o senhor Isso. pediu para descrever o É só domínio, para já reconhecer era... onde é que está, né? É só para descrevê-lo. Ah, Mas entendi. estava muito fácil. Não tinha muito trabalho, não. Quando você tem uma tabela com valor de X e valor de Y, você já tem ali o domínio e a imagem, né? Quando não vem, aí é que você vai analisar e ver qual o domínio que você vai colocar. Neste caso aí já existe um domínio, né? Já está lá o domínio. Aí é mais fácil, né? Nas provas o senhor vai deixar as fórmulas lá? Rapaz, vocês vão fazer uma prova com consulta. Não vai ter as aulas, não vai ter. Vai estar tudo lá. Eu vou fazer o que mais? Concorda? Vendo por esse ponto de vista. Vocês vão ter todo o material para estar pesquisando tudo, como quiser, onde está. Está à vontade. Fizeram o segundo ponto aí? Já. Deu Eu quanto? fiz 0,022. Vamos lá, né? Fazendo ele aqui, 0,44 dividido por 20, 0,022. Muito bem. Fizeram o outro? Fazendo aí. Observem aí, ó, que todos os pontos aqui, ó, eles não são constantes, tá vendo? Na primeira variação. Por isso que não é uma função linear. Se fosse constante, seria uma função linear. Aí, por não ser constante, né? A gente vê aqui, ó, ΔPt dividido por ΔT, taxa de variação não é constante, logo a função não é linear. Então, a gente vai aqui para uma segunda variação agora. E o que é essa segunda variação? É a variação da taxa da primeira variação, essa variação aqui, dividido pela variação de x. Ó. Então, isso aqui vai ser esse que está aqui de vermelho, dividido pela variação de x. Tá certo? Dividido por essa daqui. Vai ser essa variação aqui, ó. A variação de PT2 menos a variação de PT1 dividido pela variação pelo T2 menos T1, variação de T. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,022, 0,034. Dá menos 0,012 dividido por 20, 0,06. Concorda? Isso. Agora meta a branca aí e faça o restante.
Conseguiram já o primeiro resultado aí? Dá o mesmo valor aí. Então tá aí. Ó. Pegando aqui o 0,01, né? 0,010, menos 0,022, vai dar o mesmo, menos 0,012, dividido por 20, a mesma coisa. Se pegar o menos 0,02 menos 0,01, né? Vai dar a mesma coisa aqui, ó. Então a gente já começa a ver aí que a função é 0,014 menos, aí menos 0,02, 0,012, também, né? 0,026 menos, aí menos por menos fica mais, 0,026 menos 0,014, dá 0,012 negativo, sinal do maior, né? E a mesma coisa, né? Alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Sobre essa taxa de variação? A primeira foi constante. Professor, no caso, qual foi a necessidade dessa segunda taxa de variação para ter feito o cálculo? Porque a primeira não é constante. Tá vendo aí? Aí, no caso, quando uma não é constante, tem que fazer uma segunda, é? Vai fazer a segunda. E se a segunda não fosse constante? Faz a terceira. Vamos ver. Não se preocupe não. Teremos. Certo? Então a gente já viu aqui, ó, que é constante, né? Ó. Concorda? Taxa da segunda variação é constante, logo a função quadrática. É o que classifica inicialmente uma função com os dados. Se a primeira for constante, é uma função linear. Se ela não for, vou para a segunda. É constante, é uma função quadrática. Se não for, vou para a terceira. Na constante, é função cúbica. Né? A terceira Então, função. no caso, se na primeira já tivesse sido Já uma função resolveria lá. constante, ela ia ser o quê? Não ia ser função quadrática, né? Ia ser uma linear, né? Foi o que nós vimos em aulas anteriores já, né? Vocês têm lá essa aula lá de função linear. Primeira variação é constante. Não foi, segunda variação. Então aí, é um valor constante, 0,006. O valor de A vai ser o valor esse valor constante dividido por 2. Então, eu vou ter aí 0,006 dividido por 2, que vai dar 0,003, certo? Então, já tem aí o valor de A. Essa aqui é a forma geral de uma função quadrática, né? f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Né? Então, o valor de A é o valor que está com x ao quadrado. Então, vou substituir aqui, ó, no lugar do A. O objetivo sempre é encontrar logo o valor de A para encontrar o valor dos outros dois coeficientes, para que aí eu possa encontrar qual é a função que representa esses dados aqui. Então, inicialmente, achei o valor de A. Substituir aqui, ó,
Minha função é PT. Então, PT é igual, no valor do A, menos 0,003. O X eu chamei de T, né? Então, T ao quadrado, mais BT, mais C. Agora eu vou achar o valor de B e o valor de C. Para achar o valor de B e o valor de C, aqui, ó, eu vou ter que, no lugar de PT e no lugar do T, substituir por valores que eu tenho na tabela. Então, eu posso escolher aqui qualquer ponto. Então, vem aqui, voltando para a tabela, só para a tabela, né? Aqui só foi para encontrar o valor de A, né, que eu faço a taxa de variação. Achei o valor de A, né, aí eu volto para a tabela. Tabela original. Aqui eu vou escolher 2 pontos, qualquer um deles. Né? Qualquer um deles. Então, primeiro aqui, ó, T, eu escolhi esses 2. T sendo 20 e PT 17,68. Ou seja, eu vou pegar aqui a função agora e substituir no lugar do PT 17,68 e no lugar do T 20. Substituindo aqui, ó, observe, né? 20 ao quadrado dá 400, né? 400 vezes 0,003 vai dar 0,012, né? Aliás, 0,12, né? Não, 0,012 é negativo. B vezes 20, 20B mais C. Então, tá aqui, ó, 0,12 negativo. Esse ao quadrado vezes esse aqui. Mais B vezes 20, 20B mais C. Então, aqui, né, eu posso passar esse 0,12 para o outro lado. É negativo, fica positivo, que eu deixo só o B e o C aqui do lado de cá. Então, somando isso aqui, 17,8 igual a 20B mais C. Observe que aqui eu vou ter 2 valores a serem encontrados, o valor de B e o valor de C, 2 incógnitas. Então, aqui eu vou precisar de um sistema de equações, né, que nós vamos lá na revisão. Então, já começando aqui a utilizar. Então, um sistema de equações, B e C. Eu preciso de um outro ponto aqui qualquer para achar uma outra equação e formar um sistema de equação. Então, com esse ponto, eu encontrei uma equação. Aí eu vou escolher agora outro ponto, né? Aí a primeira equação. Aqui eu escolhi esse outro, aí, 120, 17,48. Fazer a mesma coisa. No lugar do PT, 17,48. No lugar do T, 120. Então, substitui. 120 ao quadrado vai dar 14.400, né? 14.400 vezes 0,3, 0,0003 negativo. B vezes 120, 120B mais C. Então, vai dar aqui, ó, 4,32, né? Esse número ao quadrado vezes esse. É negativo aqui, passa para o outro lado, para deixar isolado só o B e o C. Então, eu somo. Somei isso aqui, dá 21,8 igual a 120B. A equação 2. Então, observa aqui que eu tenho 2 equações agora. Todas as duas têm o B e tem o C. Então, eu posso tranquilamente formar um sistema de equações com a junção dessas 2 equações. E aí encontrar o valor de B e, consequentemente, encontrar o valor de C, ou vice-versa. Dúvidas? Até aí? Não, até aí tá tranquilo. Então, seguindo adiante, né? Para achar os valores de B e C, necessita fazer um sistema de equações, juntando as equações 1 e 2. Então, tá aí, ó, equação 1, equação 2, formei um sistema de equações. Não é assim? A representação de um sistema de equações é sempre juntando através de chaves,
certo? Feito isso aí, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou ter que isolar um valor e achar o outro. Posso isolar, posso excluir, né? A gente aí, para fazer isso, a gente utiliza os conhecimentos que foram obtidos aí na revisão lá sobre o sistema de equações. Se eu quiser achar o valor de B, eu vou ter que deixá-lo os coeficientes iguais com sinais diferentes. Então, se os dois são positivos, eu tenho que multiplicar uma das duas por negativo. Se aqui é 120 e aqui é 20, é só eu dividir 120 por 20, que dá 6. Se eu multiplicar isso aqui por 6, vai dar 120. Então, é só multiplicar a equação pelo valor. Então, estou utilizando aí o 6, né, para entender melhor, mas também poderia eliminar. Professor, poderia utilizar o C? Pode, fica à vontade. Né? Não há problema quanto a isso. Você pode estar utilizando o que você quiser. Não há problema. Então, se você pegar isso aqui e multiplicar por 6, vai toda essa função. Os dois são positivos, então eu já boto menos. Eu já deixo isso aqui negativo. Então, multiplicando aí, ó, menos 6 vezes 17,8 dá menos 106,8. Menos 6 vezes 20 dá menos 120p. E menos 6 vezes mais C, menos por mais dá menos, 6 vezes C, 6C. Dúvida até aí? Professor, pode repetir essa última parte? Só fiz multiplicar aí, viu? Aqui deu uma travadinha aqui. Só fiz multiplicar aqui, viu? Ó, só fiz pegar essa função aqui e multiplicar por 6, por menos 6. Quando eu multiplico, dá esse valor aqui. Ó. Tenha sempre na mão calculadora para fazer os cálculos, gente, para confirmar que os valores estão certos. Se vocês não acompanharem por meio de calculadora, vocês nunca vão saber se esses valores aí estão certos ou não. Professor, mas se o senhor colocou é porque está certo. Pode ser. Né? Não vou colocar um valor errado, logicamente. Mas a questão não é eu ter colocado, é você calcular para dar o mesmo valor, para ver se vocês estão conseguindo achar esses valores. Se não estiver conseguindo, aí vocês perguntam. Professor, não estou conseguindo, o que é que eu faço? Entendeu aí? Então, calculem isso aí sempre. Por isso que a minha aula ela é bem devagar, para que vocês possam estar calculando isso aí. Eu poderia simplesmente sair passando rapidinho, mas aí não teria o mesmo sentido. Entendeu? Vamos ver aqui. Feito isso aqui, multipliquei, deu esse valor. O objetivo é eliminar agora. Então, eu vou eliminar o B. Ó. Peguei aqui, né? Tem um tracinho aqui para somar. É o método da adição. São valores iguais, com sinais diferentes. Então, são números opostos. 120 menos 120 dá 0B. Né? Aí, ó. 0B, né? Eliminei. Menos C mais um C. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior, menos. 6 menos 1 dá 5C. E menos 106,8 dividido por 21,8 dá 85. Sinal do maior, menos, né? Sinal diferente, subtrai. A gente vai ter menos 85 igual a menos 5C. Como eu quero saber o valor de C, eu vou passar o menos 5 para o outro lado. Então, vai ficar menos 85 dividido por menos 5 igual a C. Quanto é o valor de C aí? Menos 17. Não. Quanto é? 17 positivo.
17 positivo. Exatamente. Né? Olha aí, ó, menos por menos, fica mais. É necessário ver isso aí, porque se você utilizar o negativo na substituição do valor de C, vai dar errado. Por isso que é importante observar os sinais. Muito importante mesmo, tá certo? E o que a gente faz agora? Eu já achei aí o valor de C. Se eu achei o valor de C, só preciso agora do valor de B. Quando achar o valor de B, eu vou ter aí a minha equação completa. Já tenho o valor de A. Então, agora, C é igual a 17. Achei o valor de C. Agora, aqui, ó, vou escolher uma das duas equações. Posso escolher qualquer uma, né? Uma das duas, né, do sistema de equações. Pode ser a 1 ou a 2. E substitui o valor de C nela. E aí você encontra o valor de B, né? Se eu substituir aqui, encontro o valor de B. Se for aqui do mesmo jeito. Então, eu venho aqui, ó, escolhi a segunda. Poderá escolher a primeira também, sem problema nenhum. Qualquer uma. Vou escolher aqui, ó, e substituir no lugar do C. Eu coloquei o 17, que é o valor dele, ó. 21,8 mais, ela é igual a 120B mais C. Então, no lugar do C, eu botei o 17. Como eu quero saber o valor de B, o 17 vai para o outro lado. Se ele aqui é mais, vai para o outro lado sendo menos. Se você tivesse colocado o menos aqui, ele ia para o outro lado sendo mais. Aí ia somar em vez de subtrair. Ia dar um valor bem diferente. Por isso que é necessário tomar cuidado com os sinais. Substituindo 21,8 menos 17 dá 4,8, igual a 120B. Como eu quero saber o valor de B, o 120 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, 4,8 dividido por 120B igual a B. Aliás, por 120 igual a B. 4,8 dividido por 120 dá 0,04, igual a B. Ou seja, o meu valor de B é 0,04. Dúvidas? Tem alguma dúvida, gente? Não. Podemos seguir, né? Bem, dando sequência. Tá aí. Sendo assim, os valores do coeficiente da função são o A, que a gente calculou lá através da tabela, da taxa de variação para dar constante, ficou menos 0,003. O valor de B, que acabamos de calcular, 0,04. E o valor de C também, que acabamos de calcular, igual a 17, correto? Logo, a minha função quadrática, ó, confere? Isso. Perfeito. Alguma dúvida aí para achar a equação? Achou a equação? Já resolvi tudo, né? Bem dizer. Então, agora é só calcular. Determine o teor de proteínas para o leite de cabra quando o mesmo se encontra aos 33 dias de congelado. Então, eu vou vir aqui, ó, calcular o PT para T igual a 33. Essa é a minha função. Se eu quero saber qual é o PT, é só substituir aqui no lugar do T, 33. Ah, simples. Então, o P de 33, substituir, deu quanto aí? Deu quanto, gente? Peraí, pessoal, essa parte não tinha feito, não. Chega aí ainda.
Conseguiu calcular? R$17,99, né? Aproximadamente 18, né? Confere? Isso. Conseguiu calcular todos aí? Sim, deu 17,99. Isso. Pronto. Logo, aos 33 dias de leite de cabra congelado, terá aproximadamente 18% de proteína. Certo? A segunda questão, né, ele diz, calcula a quantidade de dias para que o leite chegue a 18% de proteína. Então, ele quer saber qual é o tempo, né, T, para PT igual a 18. Então, vem aqui, ó, pegar a função. Tá? No lugar do PT, vou botar 18 aqui, ó. 18. Tá certo? Como aqui é uma função quadrática do segundo grau, esse 18 ele pode vir isolado de um lado só, deixando o zero de um lado. Você pode colocar dessa forma ou dessa, né? Posso inverter tudo sem mudar sinal, sem mudar nada. Tá certo? E se mudar o sinal também não vai dar errado. Posso passar aqui o PT para o outro lado, ó. Aliás, o 18 para o outro lado. É positivo, ficou negativo. Mas quando eu mudo só o número, eu mudo o sinal. Se eu mudar toda a expressão, só mudar de um lado para o outro, dizer assim, ó, 18 é igual a essa expressão aqui toda, ou essa expressão é igual a 18. Dá no mesmo, né? É só a leitura que faz. Então, passei o 18 para o outro lado, ficou igual a 0. Mais 17 menos 18 dá menos 1. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau, onde eu vou ter aqui o valor de A 0,003 negativo, o valor de B 0,04 e o valor de C menos 1. Então, está aqui. Posso achar aqui através da fórmula de Bhaskara. A variável é T, menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC por 2A. Só substituir aqui. Então, no lugar de B, 0,04. Aqui tem um B, aqui está o B. Menos 4 vezes o A, 0,0003 negativo. Vezes o C, que é menos 1. Dividido por 2 vezes o A. Resolvendo isso aí, mais por menos fica menos. 0,04 ao quadrado dá 0,0016. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. 0,0012. Dividido por 2 vezes menos 0,003 dá 0,0006. Subtrai isso aqui. Dá 0,004. Extrai a raiz. 0,02. E aí você faz. Tem uma linha. 33,33. E o T duas linhas, 100. Tem uma linha, você vai usar aqui menos 0,04 mais 0,02 dividido pelo 0,6. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Menos por menos dá mais. Quando dividir esse número por esse, dá esse. Menos 0,04 menos 0,02 é o T duas linhas. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Quando divide, é 100. Dúvidas? Professor, nesse caso aí, quando ele pede a quantidade de dias, tem que ser obrigatoriamente o T1 e o T2 ou pode dar só um dos dois? Bem, como é que você vai resolver e vai botar só uma linha?
Porque no caso, no gráfico já tinha o valor de 100, né, para 18% de proteína. Você está vendo essa palavrinha aqui em cima? O que é Eu que tô ele vendo. diz? Calcule. Palavra mágica. Eu não disse Mas daí encontre. é aquela questão, né? Quando tem o Não, valor, eu a não pessoa disse procura mais fácil, né? encontre. Olha só, eu não disse ache. Eu não disse encontre. Eu disse calcule. Se você só botar o valor, você calculou? Não, Obrigado. Entendeu aí? Palavrinha mágica bonita, né? É o que se pede. Calcule a quantidade de dias para que o leite chegue a 18. Eu sei que na questão lá tem 100. Você acha que eu não sei? Claro que eu sei. Inclusive, na anterior, quando ele dizia 33, dava 17,99 aproximadamente 18, que também está aí o 33,33. Você podia botar aproximadamente 33. Concorda? realmente. Tá aí as duas respostas. No entanto, eu não disse ache ou encontre, eu disse calcule. Tá vendo aí qual a diferença? Se não faz igual aquelas piadinhas lá que o pessoal coloca, ache o valor de X, aí alguém vai lá e circula o X, eu achei o valor de X. Olha, tá errado? Não, tá certo, achou. Agora calcule. Aliás, acha o X, né? Alguém vai lá e diz, tá aqui o X, encontrei. Mas olha só, calcule. Aí é outra história. Aí tem que, eu quero ver o cálculo. Tá certo? Entendeu, entendeu. Tranquilo. Alguma dúvida? Logo, para atingir 18% de proteína, serão necessários 33 dias ou 100 dias de leite congelado. 33 dias a gente já tinha encontrado. 100 dias está lá na tabela. Então, é só para você conferir, na realidade, se você calculou certo. Tá vendo aí? Eu ainda coloco os valores lá para que vocês possam ver se vocês conseguem calcular certo. Não é bom isso? Já tem uma prova. Eita, eu não consegui chegar no valor de 100. Então, alguma coisa eu calculei errado. Correto? Isso aí, realmente. Vamos para a próxima aula, que é função cúbica. Certo? Essa aula aqui a gente termina, que foi parte da aula passada, e vamos iniciar a função cúbica.